Fala, Dev, beleza? E aí, vamos evoluir mais um pouquinho o nosso código? No vídeo de hoje, a gente vai configurar o ESLint dentro do nosso projeto. A gente vai criar alguns padrões dentro do projeto, tá? E para você que não sabe o que o ESLint faz, ele simplesmente cria esses padrões. Por exemplo, você está codando aí, você está utilizando aspas duplas e eu estou utilizando aspas simples. Você organiza as importações do seu projeto de um jeito e eu organizo de outro? Qual o número máximo de caractere que pode ter numa linha? Como que uma função deve ser definida? O que eu posso ou o que eu não posso fazer como boas práticas dentro de um projeto? Então a gente vai configurar tudo isso hoje com o ESLint do zero, a gente não vai utilizar nenhum padrão pré-definido, nós vamos criar o nosso aqui para vocês entenderem certinho como que funciona isso, tá bom? Então, te convido a, se você não viu o primeiro vídeo do projeto, que é a criação dele do zero com o Vite, então volta no vídeo anterior, né, para você estar conferindo como que a gente fez, depois você vem para cá. Lembrando que o início desses vídeos aqui, desse projeto, vão ser 3 vídeos de configuração. O primeiro, então, é esse que eu acabei de falar, e então volte lá se você não assistiu. O segundo é esse de configuração do ESLint, e o terceiro vai ser a configuração do Material UI. Mas não se preocupe com isso agora, isso é um problema para você, do futuro, para você ver o vídeo de amanhã, como que a gente vai fazer essa configuração. Então hoje foca no projeto de hoje e vamos lá. Bora codar? Bom, então bora lá. Esse é o projeto como a gente deixou do vídeo anterior, tá? Então a gente tem ele rodando aqui, ó, tá funcionando já aqui no nosso terminal. Se eu olhar aqui na tela ao lado, então ele já está funcionando aqui, tá? Então ele está exatamente como a gente deixou. O que eu vou fazer aqui, ó, para começar? Eu vou parar o projeto e, por enquanto, a gente não tem nenhum padrão aqui no projeto. Ó, se eu vim aqui, por exemplo, no meu app, como eu já estou aqui, ó, se eu quiser deixar essa linha com ponto e vírgula, eu deixo. Se eu quiser deixar tudo isso daqui, ó, numa linha só, aqui, ó, ficar bonitão aqui, ó, eu deixo. Se eu quiser passar essa div aqui, ó, para ela encerrar aqui em cima, ó, eu consigo. Você vai ver que não existe um padrão no meu projeto. Eu faço o que eu bem quiser aqui dentro dele. Então é isso que a gente vai corrigir. A gente vai criar um padrão para o nosso projeto, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, se a gente olhar no projeto, ele já vem com uma configuração do ESLint pronta. Então se eu vim aqui, ó, no meu package.json, vocês vão ver que já tem o ESLint aqui instalado no projeto, tá? Mas o que eu quero fazer aqui, ó, ele já vem com uma pré-definição aqui, ó, nesse arquivinho, ó, ESLint-rc, tá? Que são configurações base, padrões aqui da hora que a gente construiu o projeto, mas nós vamos criar a nossa, tá? Então, para a gente criar a nossa, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou rodar aqui, ó, npx ESLint init, ou seja, eu vou iniciar uma nova configuração do ESLint aqui. Vou dar um Enter aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. E o que eu quero? Aqui ele já começa a perguntar para mim, então, ó, o que eu quero fazer com o ESLint aqui, ó? Eu quero checar a sintaxe somente? Não, não é isso que eu quero. Eu quero checar a sintaxe e encontrar problemas? Tá legal, seria isso também, mas eu quero além, ó, eu quero checar a sintaxe, encontrar problema e forçar um estilo de código, tá? Então é isso que eu vou escolher aqui. Pronto. Ele está perguntando aqui para mim, então, como é a forma que a gente está utilizando no projeto. No caso aqui eu estou utilizando a forma modules, né, que é o import e o export. Então eu vou escolher aqui, ó, JavaScript, modules, import e exports. Está perguntando aqui para mim qual é o framework que eu estou utilizando. No caso aqui a gente está utilizando o React. Então vamos escolher React aqui. Perguntando para mim agora, ó, se eu estou usando o TypeScript no projeto. Eu estou utilizando o TypeScript. Bora lá. E agora outra pergunta, ó. Onde você está executando o seu código quando você testa ele? Ele executa onde? Ele executa em Node, se eu estivesse utilizando, vamos supor, um back-end aí, que eu não tivesse uma interface visual, ou eu estou utilizando no browser? No nosso caso, a gente está como front aqui, então a gente está visualizando no browser. Então, vou escolher o browser aqui. Aqui é o pulo do gato. Ó. Ele pergunta se eu quero utilizar um estilo popular, né, do meu ESLint. No caso, não. Eu quero configurar o nosso do zero. Então, a gente vai criar as nossas regras, a gente vai criar nosso padrão aqui de como a gente vai utilizar no projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, pergunte-me questões sobre os meus estilos. Tá? Então, blau, para cá. Aí ele está falando assim, ó, como que vai ser o tipo de arquivo de configuração do seu ESLint?
Ó, aqui no projeto ele já tem um que está em JavaScript. Esse CJS aqui é JavaScript. Mas no nosso aqui, ó, eu quero criar um JSON. Eu vou criar um arquivo nosso aqui, ó. Então eu vou escolher JSON aqui. E ele pergunta para mim como que vai ser a indentação do meu projeto, a tabulação. O que é essa tabulação? Aqui a gente já começa a corrigir aquele probleminha que tem ali em cima, ó. Por exemplo, eu quero que todo filho ele sempre tenha uma indentação de tab ou de espaço. O que é indentação? 2 espaços, 4 espaços, 2 tab e assim, tabulações, tá? No caso aqui, ó, eu quero utilizar como espaços, tá? Ele já vai criar um padrão ali, mas depois a gente vai mexer nisso daí. E agora ele está perguntando aqui para mim qual é o tipo de aspas que eu vou utilizar no meu projeto. Lembra que eu falei para você que você pode usar com aspas duplas e eu com simples? Não, vamos criar um padrão aqui, ó. Eu quero que a gente utilize aspas simples no nosso projeto. Então, aspas simples. E aqui ele está perguntando qual que é o nosso sistema aqui de engines aqui para utilizar. No nosso caso aqui, no meu caso aqui, eu estou utilizando o macOS. Então, eu estou utilizando o sistema Unix aqui no projeto. Você pode estar utilizando o Windows ou talvez, dependendo da equipe que você está trabalhando, isso já vai vir pré-definido para você aí. Mas no nosso caso aqui eu vou utilizar o Unix, que é para Linux e é para macOS, tá? Então, vou colocar o Unix aqui. E agora ele está perguntando aqui para mim, ó. Você quer que coloque ponto e vírgula nos finais das linhas quando você terminar? Eu particularmente gosto. No JavaScript não é obrigatório, mas eu gosto de definir um escopo ali. Eu sei quando tem um ponto e vírgula ali que eu estou terminando alguma coisa. Então, eu vou deixar como sim aqui, ó. E agora ele está falando assim, ó, para fazer essas configurações aí eu preciso instalar algumas coisas aqui. E vamos instalar? Vamos instalar isso agora? Vamos. Vou colocar assim aqui, ó. E agora ele pergunta para mim, ó, beleza, vamos instalar, mas eu posso instalar de 3 formas aqui. Eu posso utilizar o npm, o yarn ou o pnpm. No meu caso, como vocês viram, eu estou utilizando o yarn, eu vou colocar com o yarn aqui, mas você pode utilizar o da sua preferência, tá? Então, vou dar um Enter aqui. E ele agora vai fazer essas instalações aqui, que é bem rapidinho e bem tranquila. Então, beleza. Ele fez as instalações aqui para mim, só que você olha e fala assim, pô, mas nada mudou, né? Você fez toda essa configuração e ali continua da mesma forma para mim dando erro. Não está dando erro, eu continuo fazendo o que eu quero. Por quê? Porque agora a gente tem 2 arquivos de configuração aqui no projeto. Então, a gente vai remover esse que veio com o Vite aqui, porque ele não é interessante para a gente. Eu vou tirar ele daqui. E olha o que acontece. Automaticamente, ele já começou a acusar alguns erros para mim aqui no projeto. Ó. Que erros são esses? Ó, se eu passar o mouse aqui em cima, ele está falando, ó, cara, você não colocou o ponto e vírgula no final aqui, que foi uma das configurações que a gente colocou lá. Para corrigir isso, eu posso colocar o mouse aqui em cima, ó, correção rápida, e colocar, ó, fix. Aí ele vai corrigir ali para mim. Só que isso é um pouco trabalhoso, né? Imagina eu ter que fazer isso para todos, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, passar o mouse sobre, correção rápida, e lá na última opção aqui, ó, Fix Auto Fixable Problems. Então eu vou colocar aqui, ó, ele corrigiu tudo para mim, ó. Tudo que era para ser colocado ponto e vírgula ele colocou. Tudo que era para ser colocado, por exemplo, a indentação, ele colocou aqui, que ele definiu, mas a gente já vai mudar isso. Vou fechar o meu terminal aqui embaixo para a gente visualizar melhor. E beleza. Só que tem um jeito melhor ainda de fazer isso. Ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como estava. E se eu pegar no meu teclado aqui, ó, Command Shift P, no seu é Ctrl Shift P se você não tiver no Mac, e digitar aqui, ó, Settings, eu vou abrir o arquivo de configuração de usuário aqui, ó. E essa linha de código aqui, ó, ela é mágica pra gente, ó. Eu vou deixar ela, eu vou comentar ela aqui, para vocês verem o que acontece, ó. Se eu vim aqui salvar meu projeto, ó, tô salvando aqui, ó, Ctrl S, tá? Inclusive, eu recebi comentários que eu vou destruir meu teclado, que eu bato muito forte, é que o meu microfone está exatamente na frente do meu teclado. Então, qualquer tecla que eu aperte aqui parece que está fazendo um barulhão, mas na verdade não, tá? Então, o que acontece? Ó, eu vou salvar aqui, ó, ele não faz nada. Mas, se eu vim aqui, ó, descomentar esse trecho de código aqui, ó, que é esse Editor Code Actions On Save, ou seja, quando ele salvar, eu quero que o meu editor faça alguma coisa aqui. E o que eu quero que ele faça? Ó, eu quero que ele fixe tudo, né? Ele corrija tudo com o padrão do slint true. Ou seja, o que manda aqui no meu projeto é o slint, a configuração dele. E ó, lembrando que essa linha de código aqui eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo aqui também, tá? Para você colocar no seu. Eu vou descomentar ele então para ela ficar ativa, vou salvar e olha o que acontece aqui agora quando eu salvo o meu projeto.
ele magicamente ele pega e configura para mim conforme os padrões que eu defini no S-Lint já, tá? Então, beleza. Então ele criou aqui, ó, mas você vai falar assim, cara, mas ainda tá dando um erro aqui, ó, que ele tá falando aqui, ó, tá faltando um tal de React, que se eu estou utilizando o escopo JSX aqui, eu preciso do React importado no projeto. Então vamos inicialmente importar ele aqui, ó. React, vou pôr uma vírgula aqui e pronto, ele já vai parar de reclamar ali para mim, só que agora ele reclamou outra coisa ali, falando que o React é declarado, mas eu não sou usado, ele não está sendo usado. Olha que loucura isso aqui. Mas a gente já vai corrigir tudo isso daí também nas configurações do nosso S-Lint, tá? Deixa eu parar meu celular aqui, que o celular é uma coisa que toca, né? Deixa eu desligar ele aqui. Pronto. Então vamos lá. Então o que está acontecendo aqui, ó? Vamos ver como que ficou esse arquivo de configuração do S-Lint nosso, ó. Vou abrir ele aqui, ó. Vou deixar ele de lado aqui, abrindo uma nova aba aqui. E beleza. Olha como que ele ficou aqui para mim, ó. Por que que ele está com esses espaços grandões aqui, ó? Se a gente reparar, ó, ele tem muito espaço aqui, ó. Mas é por isso aqui, ó, por causa da indentação aqui, ó. Ele está falando ó, que ele precisa ser 4. Mas na verdade 4 eu particularmente acho que é muito. Eu vou deixar ele com 2, ó. Vou colocar 2 assim. E assim que eu salvo, ó, ele já mostra um erro ali para mim de novo, ó. E quando eu salvar esse meu arquivo aqui agora de novo, dar um Ctrl S, ele já vai vir arrumando aqui para mim. Então, ó, olha que bacana isso acontecendo. Eu nem preciso mais me preocupar. E lembra aquilo que eu coloquei também, ó, se eu colocar uma linha aqui em cima, ó, por enquanto ele ainda está deixando, ó, eu ainda não estou com os padrões bem definidos aqui ainda, porque ele está deixando eu fazer algumas coisas que não é legal aqui, mas a gente já vai corrigir isso daí também, tá? Para a gente começar então a fazer essas configurações aqui, ó, eu particularmente, eu gosto de instalar duas extensões de configuração do S-Lint que para mim são fundamentais e funcionam muito bem para a organização do meu código, tá? Vou pegar na minha anotação aqui do lado o nome dela, porque eu sou desses, eu não gosto de ficar digitando coisas, tá? Eu vou vir aqui, ó, a primeira delas é essa daqui, ó, S-Lint Plugin Import Helpers. O que é o S-Lint Plugin Import Helpers? Eu vou mostrar na prática aqui como que ele funciona, tá? Deixa eu trazer um projeto aqui, ó, que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Ele faz simplesmente isso aqui no projeto. Ó, esse aqui é um projeto com várias importações, mas ele cria um padrão nas minhas importações. Ele não deixa eu fugir de um escopo. O que são esses padrões? Por exemplo, aqui, ó, você está vendo que esse bloco de código aqui, ó, todas as importações dele estão vindo aqui de components. Assim como essa outra aqui está vindo de hooks, essa está vindo de interfaces, essa está vindo de styles, essa está vindo de utils. Tá, mas beleza. E aí? E aí que é o seguinte, ó, se eu tentar unir todas essas importações aqui, ó, tirando os espaços, ou inclusive se eu quiser zoar o barraco aqui, ó, mudar, colocar que eu tenho importação de components ali em cima, eu tenho uma outra aqui embaixo, eu vou pegar esse hooks, vou jogar lá para cima, vou pegar essa do Material Y, vou jogar aqui para baixo, ó. Então, olha como que fica visualmente mais difícil a gente identificar as importações do projeto, porque ele não tem um padrão. Então, esse plugin que eu vou instalar aqui, ele cria um padrão para sempre o meu projeto ele organizar as importações por blocos, tá? Por blocos. Então, e como a gente já está com aquela configuração do save automático para ele identar, olha que legal quando eu salvo aqui, ó. Salvo aqui, olha lá. Ele já configurou tudo para mim, ó. Ele criou um bloco de código aqui, ó, de importação de components, como ele estava antes. Então, ele não deixa eu fazer a importação errada no meu projeto fora de sequência. E por que isso é importante? Porque aí se eu estou procurando algum erro no meu código, eu quero saber aonde está, que arquivo é aquele que eu estou importando, fica mais fácil visualmente eu encontrar ele ali, que eu sei que ele está dentro do bloco de código de components, por exemplo, tá? Então, é essa configuração que a gente vai fazer no projeto aqui, ó. Então, deixa eu voltar isso aqui para cá. Aqui. Tá, beleza. E é esse o plugin aqui, ó. É S-Lint Plugin Import Helpers, tá? Deixa eu acessar ele aqui para vocês verem. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Tá? Então, simplesmente eu vou copiar aqui, ó, e vou fazer a instalação. Eu vou utilizar aqui, ó, copied. Vou vir aqui, vou abrir o meu terminal. Clear. E por enquanto eu só vou fazer a instalação dele, depois a gente faz a configuração, porque tem mais coisas que eu quero instalar aqui, ó. Então beleza, olha lá, beleza, instalou rapidinho. Outro que eu gosto de utilizar aqui, ó, é esse outro cara aqui, ó.
copiar aqui, deixa eu trazer para cá. É esse aqui, ó. ESLint plugin. Só que não é import helps. É esse aqui, ó. Unused imports. O que ele faz, esse unused imports? Só tô falando bem pra caramba em inglês hoje. Mas o que ele faz? Ele praticamente é assim, ó. Se você tem alguma importação no teu projeto que você não está utilizando, então o que ele faz? Quando você salva, ele remove essa importação também, tá? Por que isso é importante? Para que você fizer a compilação do seu projeto, se você tem alguma coisa não importada no teu projeto e você não está utilizando, ele aumenta o bundle do seu projeto, né? O arquivo final. Ele acaba ficando um pouco mais pesado as coisas, porque você tem coisas ali que você não está utilizando. Então, esse plugin aqui, ele faz isso para você. Toda vez que você salvar, nessa configuração que a gente tem na formatação automática, que você salva um arquivo, e se tiver alguma coisa que você não está utilizando no teu código ali, ele simplesmente remove para você. Quer ver isso acontecendo de novo? Ó? Se eu vim aqui, ó, eu vou trazer novamente isso daqui, ó, como exemplo. Se, por exemplo, aqui no meu React, aqui, ó, eu estou utilizando... Deixa eu importar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, um use memo. Ó, pronto. Importei ele aqui, ó. Ele já acusa aqui para mim, ó, que por enquanto ele não está sendo utilizado aqui no meu projeto. Tá vendo? Ele é declarado, mas eu não estou sendo utilizado. E se eu salvar o projeto, olha o que acontece. Ó, ele removeu para mim. Então, ele faz isso para mim. Eu não preciso me preocupar com essas coisas. Então, ele já cria esse padrão aqui para mim também, tá? Então, puxar para cá de novo. E vamos lá. E eu vou fazer essa instalação aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vou copiar. Vou vir aqui no projeto. Vou colar aqui e vou fazer a instalação desse cara aqui. Beleza, instalação feita, por enquanto, tranquilo, mas ainda continua da mesma forma, não está rolando, porque eu ainda não configurei ele aqui, tá? Para configurar ele, ó, eu vou pegar e vou simplesmente vir aqui, ó, em plugins, vou colocar uma vírgula aqui e vou falar que eu estou utilizando esses dois caras aqui, ó, que é o ESLint plugin import helpers e o unused imports. Vou salvar aqui. Tá? Vamos ver se ele já está funcionando. Eu vou colocar aqui então a mesma coisa, um use memo. Ó, tá mostrando ali para mim que ele não está sendo utilizado. E agora se eu salvo, ele não fez nada. Ué, por que ele não fez nada? Porque eu vou dar um reload aqui na aplicação primeiro, para ele recarregar as configurações do projeto do meu plugin ali, ó. Beleza, ele fez o reload aqui para mim. Só que se você olhar aqui agora, ó, mesma coisa, eu vou salvar aqui, ó, ele ainda não está fazendo nada. Por que ele não está fazendo nada? Porque por enquanto eu só coloquei aqui, ó, que eu quero utilizar o unused imports, mas é isso. E tudo que eu quero definir do ESLint para que aconteça nele, eu tenho que colocar aqui dentro de roles, tá? Então eu tenho que criar uma regra para isso. E para criar essa regra, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um enter aqui, ó, e vou colar esse cara aqui, ó, tá? Então eu estou utilizando o unused import e estou colocando essa flag aqui como 2. Por que 2? Porque é assim que a documentação fala que tem que ser feito, tá? Então eu vou salvar aqui agora a configuração do ESLint. E agora se eu vim aqui no meu projeto, eu vou dar um Ctrl S aqui, ó. E tá lá, tá vendo? Ó, ele removeu ali para mim, ó, novamente aqui, ó. Se eu salvo, ele remove ali para mim o que eu não estou utilizando, tá? Então agora a gente vai configurar a parte das importações aqui, ó. Como que funciona a parte das importações? Deixa eu pegar na colinha aqui do lado, porque é bastante coisa que tem que digitar. Eu vou pegar isso aqui e vou trazer para o meu arquivo de configuração. Eu costumo colocar sempre esse arquivo de configuração embaixo, porque ele é bem grande. Então eu vou colar aqui, vou fechar isso daqui, que aí a gente vai fazendo juntos e juntas aqui, tá? A configuração. E pronto, tá? Tem a configuração inicial feita do meu import helpers aqui, mas por enquanto ele ainda não faz nada ali para mim no projeto, tá? Porque agora eu tenho que passar algumas configuraçõezinhas aqui, ó, dentro desse groups aqui, tá? E como que funciona aqui, ó? Eu passo dentro de uma string, como que eu quero que as minhas importações funcionem. Por exemplo, eu vou deixar essa aqui por enquanto só, como quem não quer nada, do React. Então eu estou passando um regex aqui, ó, para quem não sabe o que é isso, ó. Toda a string que a gente coloca duas barrinhas dentro dela aqui, ó, a gente está falando que eu vou passar um código regex aqui para ele, tá? E quando eu coloco esse chapéuzinho aqui, ó, eu estou falando que tudo que começar com React, eu quero que seja essa minha primeira configuração, ou seja,
todas as importações iniciais primeira minha, eu quero que seja o React ali. E olha o que aconteceu ali para mim já no projeto. Ó, ele já está falando aqui, ó, que eu tenho que essa importação ela é primeira e tal, e quando eu salvar ela aqui, ó, olha o que ele já fez ali, ó. Ele já deu um espaço ali naquela linha para mim. E aqui, por exemplo, se eu colocasse, ó, o Vite aqui, ó, como ele tem ali, ó, tá vendo o Vite SVG? Eu vou colocar aqui também, ó, por exemplo, /Vite. Vamos ver o que vai acontecer ali, ó. Ó, ele já reclamou ali para mim, ó, que no Vite ele também é um grupo. Então, se eu salvar ali, ó, ele já vai dar espaço ali para mim. Ó, ele trouxe o Vite na segunda posição. Por quê? Porque ele está falando que o Vite eu defini aqui para ele ser o segundo ali, tá? Mas não vou colocar o Vite aqui. Eu vou deixar como estava ali. Ele vai reclamar, vou salvar, ele trouxe ele de novo. E eu vou trazer algumas configurações aqui, ó, de coisas que a gente vai utilizar no projeto, tá? Para eu não ficar digitando, eu vou só dar um Ctrl C aqui, ó, vírgula, e vou vir aqui e vou colar. Isso aqui, por enquanto, é o que eu sei, por enquanto, que a gente vai utilizar no projeto, mas a gente pode evoluir ele depois, tá? Mas, ó, Material Y, Form, que para os nossos formulários, validador a gente vai utilizar o EUP, e essa vai ser a estrutura de pastas que a gente vai ter dentro do nosso projeto, né, que são a pasta Pages, Components, Enum. Se você não sabe o que é Enum, você vai aprender. A gente vai ter hook customizado, então tem aqui também interfaces para inferir os tipos no nosso projeto que a gente vai estar utilizando, esquemas para o validador do Formic, styles, que vai ser a parte de estilização do projeto, e úteis quando a gente sentir que a gente tem necessidade de criar alguma função, qualquer coisa. Então a gente vai centralizar tudo dentro da pasta úteis aqui, tá? Então, vou salvar aqui. Ele não mudou nada porque eu não tenho nenhum tipo dessa importação ali ainda. Outras configurações que eu tenho que colocar aqui, ó, Ctrl C do meu lado, Ctrl V para cá. Tem que ter essas configurações aí no padrão de imports aqui, que é para eles se orientar para saber qual vem primeiro, qual que vem depois aqui. E a forma que eu quero também organizar a classificação ali, ó. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Óbvio que eu coloquei no lugar errado, não é aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. É depois aqui, ó, dessa vírgula aqui. Coloca ele aqui. Alphabetize. Que é pra gente colocar, então, ó, como que a gente quer que isso aconteça, tá? Se é na forma crescente ou decrescente. E ele também já aplicou mais algumas coisas ali pra mim, ó. Quando eu coloquei esse parent, sibling ou index, é porque se ele não encontra alguma configuração dessa aqui de cima, ele também cria blocos individualmente ali, ó. Então, se eu salvar ali, ó, o que aconteceu, ó, ele colocou tudo que começa com um ponto, primeiro vem na hierarquia padrão ali, e depois nas outras importações. Beleza, então. E agora a gente já tem a nossa primeira configuração funcionando aqui. Mas aí você está olhando aqui e falando assim, cara, mas eu não entendi, por que você tem um @components aqui? Não estou entendendo isso daí, o que está rolando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês o que é aquilo ali, mas não está configurado, a gente já vai configurar também. Se eu vim aqui no meu SRC aqui agora, eu vou criar uma pastinha nova e eu vou chamar ela de Components. E aqui dentro dela, então, eu vou criar uma nova pastinha que eu vou chamar ela de Header, por exemplo. Dentro dela eu vou criar um arquivo index.tsx, que vai ser, teoricamente, o nosso header aqui. Vou criar um componente aqui, header, e vou salvar aqui. E beleza, ele está reclamando do React ali, mas não vem ao caso agora. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou importar esse cara aqui, ó. Eu vou importar ele no projeto, ó, esse header aqui. Ele vai vir aqui, ó, do meu components, tá? Então, identando ali, ó, como que ele veio para cá com components. E o que eu posso fazer? Eu vou trocar aqui para @components, ele vai falar assim, cara, eu não estou encontrando esse cara que você falou para mim, que começa com @components. Isso é uma configuração que a gente vai fazer, porque imagina que você está dentro do seu projeto e você está dentro de alguma hierarquia de pasta, você tem que ficar fazendo isso aqui, ó, por exemplo, ponto, barra, para depois achar um ponto, barra, para você saber que você está dentro de tal pasta. Então a gente vai tirar essa obrigação de ficar fazendo isso daqui, ó. Carro de som passando na rua. Macarrão Todeskine, ó, 500 gramas. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa obrigação de ficar fazendo esse monte de ponto, barra. Eu vou falar simplesmente para o meu código que toda vez que eu colocar assim, ó, @barra,
e components, ele sempre vai automaticamente para a barra components, independente de onde eu esteja no meu projeto. Tá? Então fica fácil as importações, fica importação relativa, que a gente chama, para a gente saber certinho onde vai, sem a preocupação de ficar ponto barra, enfim. Tá? Mas ele está dando um erro ali. Ó. Por que ele está dando um erro? Porque isso é do TypeScript. Ele fala assim, cara, eu não estou entendendo o que você está tentando fazer aqui. Ó. Não encontrei esse cara aí que você está falando. Para a gente corrigir isso, a gente vem no arquivo aqui, ó, do tsconfig.json e a gente vai configurar algumas coisinhas aqui. Ó. Por exemplo, eu vou configurar um cara que chama base URL aqui. Ó. Eu vou falar que a minha URL base ela vai partir do ponto. Tá? Quando eu falo que é do ponto, é a raiz do projeto. Então eu sei que a partir da raiz do projeto eu tenho os meus arquivos aqui. Tá? E para isso acontecer, eu tenho outro cara aqui, ó, que se chama paths, tá? Que é justamente ali que a mágica acontece, é ali que eu defino as coisas. Vamos ver se meu Copilot está bom aqui, ó. Ele sugeriu alguma coisa aqui para mim, tá? Mas não é isso ainda, mas já é um princípio já. Vou apagar isso daqui. O que eu quero falar aqui para mim, ó? Que toda vez que eu acessar @components, eu quero vir para esse cara aqui, ó. src components /*, tá? Eu quero falar que eu quero vir aqui nessa pastinha aqui, ó. Eu vou salvar aqui, ó. Deixa eu ver se eu não pus errado, não, tá tudo certinho. E agora, olha o que acontece aqui, ó. O meu código, ele passa a saber agora que quando eu digitar @components, ó, ele vem dentro dessa pasta aqui, por quê? Porque eu mapeei a minha aplicação para isso aqui acontecer, tá? Então, toda vez agora que eu fizer essa importação, eu posso, inclusive, fazer da forma anterior também, ó, colocar .components, que eu estou na hierarquia aqui, tudo bem. Mas no meu caso aqui, ó, eu quero deixar com arroba, tá? @components para tudo isso acontecer. Tirar o pontinho ali, que aí ele consegue identificar. Como que eu tenho certeza? Se eu segurar o Command ou Ctrl aí no teclado de vocês pressionado e pressionar aqui essa importação, eu vou para aquela pastinha daquele componente ali, tá? Então, é essa configuração que a gente vai fazer aqui, ó. Só que a gente vai ter mais pastas aqui, ó. Tá vendo aqui na configuração do ESLint aqui do lado, ó? Eu coloquei que eu vou ter pages, eu vou ter components, eu vou ter mais algumas coisas aqui. Então, ó, para a gente já deixar isso configurado também, ó, eu já deixei aqui, ó. Eu vou simplesmente copiar daqui, ó, e vou trazer para cá, ó. Que é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Todas essas pastas a gente vai ter na nossa aplicação ali, já deixando pré-configurado para esse esquema de importação aqui do projeto. Beleza? Deixa eu trazer isso para cá. Vou trazer o meu tsconfig para cá. E beleza, deixa eu fechar aqui. Então, beleza. Então, a gente já tem algumas configurações prontas aqui no nosso projeto, mas ainda isso está me incomodando aqui, ó. Não tá legal isso de eu poder colocar várias tags aqui na mesma linha e tal. Mas como vocês viram aqui no ESLint, ó, no ESLint, é aqui dentro desse roles aqui que eu coloco todas as configurações que eu quero aqui para o meu projeto. Por exemplo, uma delas é igual eu falei para vocês aqui, esse lance de React aqui, ó, tá me incomodando. Por quê, ó? Olha o que acontece, ó. Ele está falando que ele não está utilizando. Se ele não está utilizando, eu vou tirar ele daqui. Só que se eu tiro ele daqui, reclama aqui embaixo, falando que eu preciso colocar o React ali no escopo JSX. Aí eu vou colocar mais uma regra aqui, ó. Quer ver? Que é essa daqui. Cadê ela aqui, ó? Tá aqui. Gente, é muita anotação, tá? Aqui, ó. Essa daqui. Vou deixar aberto aqui do lado, ó, para vocês verem isso acontecer. Ó, autódromo aqui, moto correndo. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma nova regra aqui, ó, que vai ser essa daqui, ó. E olha o que acontece quando eu salvo aqui a minha configuração, ó, ele já parou de reclamar. Ou seja, ele falou, agora eu tô falando aqui, ó, cara, eu não preciso colocar o React no meu escopo de JSX, então eu vou desligar. Por padrão, ele vem como on aqui, né, que é para estar funcionando aqui. Então, no caso, eu vou colocar como off aqui, ó. Tá? Para ele não reclamar dessa regra aqui para mim. E o que eu queria mostrar para vocês é que existem muitas regras de configuração aqui no projeto. E eu não vou passar uma por uma com elas aqui para vocês, porque esse arquivo eu vou deixar disponível lá no repositório.
Então eu simplesmente vou copiar essas regras que eu já deixei pré-definidas aqui e vou trazer para o projeto aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então tá aqui. Então olha quantas regras eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, para questão de promises, para quando é boolean, algumas configurações também. E, enfim, deixa eu ver se tem alguma aqui que vale a pena eu passar aqui, por exemplo, aspas simples ou aspas duplas. Aqui, ó, expressão por linha. Olha o que vai acontecer aqui agora quando eu salvar o arquivo de configuração. Vou salvar ele aqui, ó. E olha ali do lado, ele passou a reclamar para mim, ó, que ele tá falando que, ó, cara, não tá rolando isso daqui porque o teu código tá zoado na linguagem popular aí. Por quê? Porque eu tenho um H1 aqui, aí em sequência eu já tenho uma div aqui, aí eu tenho um texto que tem um JSX do lado dele e isso não tá legal. Vamos criar um padrão para ele? Vamos. Então agora, ó que interessante quando eu salvo aqui agora. Eu vou salvar e magicamente ele identou o meu projeto inteiro ali, o meu código inteiro, já tirando tudo que está na mesma linha ali, quebrando linhas embaixo, ou seja, ele aceita apenas um filho por linha. E isso quer dizer o quê? Se eu pegar essa minha tag P aqui, ó, eu vou trazer ela aqui para cima de novo, ó, ele já vai reclamar. Vai falar, cara, não rola isso daí, ó. Você precisa colocar isso na linha de baixo. Então, eu vou salvar aqui, porque a gente não precisa manualmente fazer ali agora, porque nosso projeto está configurado, e quando eu salvo, ó, ele já joga para a linha de baixo ali para mim. Deixa eu ver aqui então, ó, eu tirei aquela obrigatoriedade das aspas duplas aqui do ponto e vírgula no final. Deixa eu ver o que eu mais modifiquei aqui. Na questão de espaço, ele ainda está igual, sem nenhuma modificação. Coloquei para ele quebrar as linhas aqui para quando tem mais coisas aqui. E eu acho que é isso. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora se eu rodar um comandinho que eu tenho, inclusive, no meu package.json aqui, ó, que é esse lint aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou rodar ele, ó. Vou rodar com npm agora para vocês verem que funciona. npm run lint. Vou dar um enter e olha o que acontece. Ele vai rodar o lint aqui, ó, e ele vai falar assim, cara, eu achei 6 problemas no seu código. Olha aqui, ó, 6 problemas. Vamos ver onde que é. Vou fechar tudo aqui. Fechar tudo. E vamos especificamente nos arquivos que ele disse para mim que tem erros de projeto. Aqui no caso aqui, ó, no meu header. Então vou vir aqui no header, ó, tem mesmo, ó. Tem um ponto e vírgula no final que a gente deixou na configuração inicial, mas depois removeu aqui no arquivo manualmente configurando o slint. Eu vou salvar aqui, ó. Plum, ele tirou aqui para mim, ó. Não tem mais aquele problema. Só o React que ele ainda pede para mim, para esse aqui eu tenho que remover manualmente, porque como é escopo da biblioteca, então eu posso tirar ele aqui, ó, que ele não vai dar mais aquele erro ali. Outro lugar que ele está reclamando é no meu main tsx. Então vamos achar o main tsx aqui, ó. Aqui ele já está reclamando na questão da importação, ó. Ele está falando, cara, não está padronizado esse negócio aí, ó. Vamos dar um Ctrl S para arrumar isso, ó. Então beleza, ele já criou blocos de código ali, tudo certinho para mim. Vou fechar aqui. Outro lugar que ele está pedindo aqui para mim, ó, é no Vite config. Vamos ver o que está rolando aqui, ó. Vite config, mesma coisa, ó, padrão de importação. Vou salvar aqui, ele já vai corrigir aqui para mim. Teoricamente, resolvi meus problemas. Vamos rodar novamente o comando aqui, ó, npm run lint. Ó, agora ele não encontrou nenhum problema mais aqui para mim. Mas, se ele não encontrou nenhum problema, olha o que vai acontecer aqui agora se eu rodar a aplicação. Ó, rodei e, cara, deu ruim aqui, ó. Deu ruim porque ele está falando assim, cara, eu não encontrei esse cara que você está falando aí para mim, esse tal de header, utilizando esse arroba, barra aqui, ó, não rolou para mim, eu não sei o que é isso não. Então, por que ele aconteceu isso? Porque aqui na configuração do tsconfig, eu já coloquei aqui para mim, ó, que eu estou com a minha base URL é o ponto, né, que é a raiz do meu projeto, e eu falei para toda vez que ele encontrar isso aqui, ó, arroba barra components, ele ir dentro dessa pasta e procurar tudo a partir dali, tá? Então eu quero que você procure tudo a partir dali. E não tô tendo erro aqui, ó, tanto que eu tô vindo aqui no meu app, ó, tá legal, ó, tá aqui ele aqui, ó. Tanto se eu segurar o Ctrl e apertar, ele me leva para aquele arquivo lá. Então, teoricamente, está tudo tranquilo. Mas isso é uma peculiaridade, uma particularidade aqui do Vite, tá? Para que isso funcione, ó, eu tenho que vir aqui na minha configuração do Vite, ó, Vite config,
e eu tenho que fazer uma outra configuração aqui, ó. Eu preciso criar o tal do alias, tá? O que é o alias para isso funcionar? É esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui, porque é bastante linha de digitação, não tem necessidade de eu digitar junto com vocês aqui. Eu vou dar um Enter, ó, e vou trazer isso aqui para cá. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Para toda vez que ele encontrar esse cara @components aqui, ó, ele vai navegar para esse dir name aqui, que não seja é o meu diretório raiz aqui do meu projeto, e vai procurar esse cara aqui, ó, src/components, tá? E a única coisa que precisa fazer aqui, ó, é a importação desse path aqui, que ele já é nativo, tá? Você não precisa instalar nada, que é esse cara aqui, ó, o path. Vou salvar aqui, ó, e voilá, nossa aplicação está funcionando já configurada, bacanuda aqui do projeto, tá? Então, o que a gente fez nesse vídeo aqui, ó? A gente configurou o ESLint. Se acaso você tiver mais alguma regra que está te incomodando aqui, não ficou legal essa regra aí que o Saturnino criou, quero criar uma específica minha, beleza, você pode criar. É só você vir aqui no teu test config, ou melhor, no ESLint RC JSON aqui, ó, e vir dentro desse escopo de código aqui, ó, e criar a sua regra aqui dentro, tá? Mas onde eu encontro essas regras aí? Cara, é só você pesquisar aí no Google, tipo, por exemplo, eu quero uma regra que, sei lá, quero que ele coloque aspas simples ali no meu projeto em vez de aspas duplas, é que a gente já tem esse pronto, mas você pesquisa lá, regra do ESLint para colocar tal coisa no meu projeto. E ele vai te mostrar exatamente do jeito que está aqui, ó. Você simplesmente vai lá e pega essa regra, traz, copia e cola e traz para cá e aplica no teu projeto. A partir daí todos os seus arquivos eles vão seguir essa regra estipulada no projeto, beleza? Então eu acho que de configuração de ESLint era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a aplicação aqui, ó. Para que vocês consigam identificar tudo o que a gente fez no projeto, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma branch nova a partir dessa branch main aqui minha, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um git add ponto aqui, né, para adicionar todos esses arquivos na minha stage area. Vou criar aqui, ó, vou dar um commit com o git cz aqui, como a gente fez na configuração da aula anterior, então você pode seguir lá para você ver o que a gente fez. Eu vou colocar que foi uma feature aqui também, da parte de configuração. O que eu fiz aqui, ó? Eu configurei o ESLint para padronizar o projeto, tá? Beleza, vou querer colocar uma descrição maior aqui. Dessa vez eu não vou colocar não, eu vou deixar só essa configuração, essa mensagem pequena aqui. Vou dar um Enter aqui. Alguma breaking change? Não. Ele faz parte de alguma issue, algum board, alguma coisa que eu tenho? Não também. Beleza, vai pedir a minha senha aqui. Digitei aqui. Pronto, ele já trouxe tudo isso para minha main, tá? Então eu já estou com a minha main atualizada, mas para que vocês possam atualizar no projeto de vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, git checkout -b e vou colocar aqui, ó, vai ser uma fit, vai ser, vou colocar aqui, ó, hashtag 2 para vocês saberem. Não sei nem se pode colocar hashtag, vamos tentar aqui, ó. Hashtag 2, configuração ESLint. Vamos ver se vai com hashtag. Não, ele não deixa por causa do meu hashtag ali, ó. Então no lugar do hashtag eu vou colocar aula 2. E agora ele foi. Então eu criei uma branch nova no nosso repositório. E eu vou subir essa branch para vocês e eu vou mostrar como que isso funciona, tá? Então vou dar aqui um git push. Ele vai pedir para fazer o upstream. Por que eu dei o git push antes? Porque eu tenho preguiça de digitar tudo isso daqui. Então eu venho aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V e dou um Enter. E voilá, ele subiu isso para o repositório do GitHub. Eu vou acessar ele aqui agora para a gente ver lá.
Então eu tenho aqui, ó, uma branch nova que se chama fit aqui. Eu vou deixar isso aqui, vou criar um PR aqui, mas não vou mergear. Só vou deixar um PR pronto aqui só para a gente ter ele lá. Create pull request. Beleza, tá lá. E agora vocês, ó, quando vocês acessarem o projeto, vocês vão ter a branch main, que é a branch principal, e agora vocês vão ter essa nova branch aqui, ó lá, fit aula 2 configuração ESLint. Por que eu fiz isso? Porque se você está começando no projeto, todas as aulas que a gente vai fazer vai ter uma branch específica para ela. Para quê? Para que você consiga evoluir o código de acordo com o que eu estou fazendo, tá? O que isso quer dizer? Quando você clonar o repositório, ele vai ter essa branch main, que é a configuração inicial do projeto. É como a gente partiu, quando a gente criou o Vite e como ele está lá. E quando eu mudo a minha branch aqui, ó, para fit aula 2, olha o que acontece. Ele já troca ali para mim e aqui agora já tem as configurações todas que eu fiz do projeto, tá? Então se eu vim aqui, por exemplo, ó, no tsconfig.json, todas aquelas configurações que eu fiz aqui no vídeo, elas já estão aqui para vocês, tá? Então você não precisa se preocupar em ficar copiando isso conforme eu estou fazendo a aula, porque depois você consegue acessar e simplesmente copiar o código ali para estar fazendo. Recomendo que essas configurações do ESLint que a gente está fazendo aqui, você não precisa ficar decorando, batendo cabeça com ela, porque isso você vai fazer uma vez só e depois você não vai fazer de novo o seu projeto. Você simplesmente vai reutilizá-la sempre, tá? Diferente do código, né? Quando a gente for codar realmente, eu sugiro que você tente fazer primeiro, que você se esforce aí. Se você não conseguir, você vem na branch específica da aula e você vai ter a resolução do código ali daquela aula que eu estou fazendo aqui para você, beleza? Então, mais uma vez, recapitulando aqui, você passa a ter duas branches aqui agora, que é a da aula 2, que a gente fez a configuração. Beleza? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que o vídeo tenha contribuído aí, que você tenha aprendido bastante, que tenha desmistificado um pouco dessa configuração de ESLint. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Fechou? Ah, só não esquece de uma coisa, hein? Compartilha aqui esse vídeo, dá aquela moral pra gente, dá um like, comenta aqui o que você tá achando, se você aprendeu alguma coisa nova, se você quer sugerir alguma coisa, manda nos comentários aí pra gente também. Fechou? Até mais. Tchau.